Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir,
dia, querido amigo. É um prazer estar com vocês em mais um Sempre em Oração, esse programa que se dedica em toda segunda-feira a estar reunindo reflexões acerca dessa temática que é tão importante para a nossa vida, não é? Eu fico muito feliz que você tenha reservado esse tempo. É sempre bom meditar na palavra do Senhor logo pela manhã. E para o dia de hoje nós temos uma pessoa muito especial, tá bom? Para guiar-nos através da reflexão sobre a oração, uma vida em oração, o quão a comunhão é importante. Antes de apresentar essa pessoa, eu gostaria que você pudesse utilizar o chat, tá? Você pode ali deixar o seu pedido, seu agradecimento, que vai ser muito importante. Nós temos um departamento especial, né, voltado à prática da intercessão desses pedidos e agradecimentos. A pessoa que eu gostaria de convidar nesta manhã de segunda-feira é a nossa querida Cris. A nossa querida Cris Paris, ela vai estar conosco para repartir um pouco das suas impressões e reflexões acerca do tema da oração. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que fizestes, que fazes e que fará por cada um de nós. Afaste de nós o medo, o desânimo, quando olharmos para os desafios da vida. Obrigada por estar à nossa frente, nos conduzindo. Pai, entregamos a Ti as áreas de nossa vida que são pesadas e desanimadoras. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Tudo que eu te peço e já te agradeço no doce nome de Jesus. Amém. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês esta manhã. Estou com um pouquinho de dor ainda, que eu extraí o siso, mas dá para falar. E também está um pouco tempo, tinha tanta coisa para falar, mas acredito que vai voar esse tempo aqui, né? O tema de hoje, que a Sheila passou para mim, é oração e provações. O livro Sempre em Oração nos traz a passagem de Jó 23:10, que diz o seguinte: mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairíamos eu como ouro. A pergunta do tema é o seguinte: como podemos enfrentar as provas da vida e as incertezas do futuro? É difícil, né? É uma pergunta bem aberta, mas eu sei de uma coisa: é impossível enfrentar as provas da vida e as incertezas do futuro sem Deus, né? Eu passei a maior parte da minha vida sem ter esse Deus de pertinho. E hoje eu sei a diferença que ele faz. No livro O Maior Discurso de Cristo, de Ellen White, ela diz assim, o seguinte: Deus, em seu grande amor, procura desenvolver em nós as preciosas graças do seu Espírito. Permite que enfrentamos obstáculos, perseguições e vicissitudes, não como uma maldição, mas como a maior bênção de nossa vida. E lendo essa passagem aqui, nossa, mas me veio tantas coisas na mente da minha vida, tantas provações que me moldaram, né? Até a gente está estudando isso na lição da escola sabatina, né, sobre o crisol. Quanto faz diferença na nossa vida o aprendizado com a dor. Infelizmente, isso faz parte da nossa vida, da nossa natureza, né? O primeiro contato que eu tive com a Bíblia, de uma passagem da Bíblia, foi em José. Eu tive uma infância muito difícil, de muito sofrimento e tristeza, e um dia eu, sempre questionando a Deus, mesmo sem conhecer ele, perguntei, né, por que de tudo aquilo? E me apresentaram a história de José. Claro, não virei uma governadora do Egito, né? Mas me tornei mais forte, me tornei a pessoa que sou hoje. E eu percebo assim que toda essa dificuldade que eu vivi me deu sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, né? Falar comigo. E ter sensibilidade também de reconhecer os sentimentos, o sofrimento das pessoas e me compadecer junto. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de passar para vocês aqui que eu li. Eu li várias passagens bíblicas e como me levou a refletir sobre a minha vida, sobre a minha história e trouxe tantas coisas, né? Uma coisa que
marcou muito para mim, que eu sempre perguntei para Deus, assim, há 10 anos que eu fui para a igreja, é que eu vi as pessoas falando assim, que a palavra tinha vida, né? Mas isso não acontecia comigo. Eu lia tudo, a palavra, e não sentia isso. Como assim tem vida, né? Eu vejo a palavra estática, né? E sempre pedi para Deus me mostrar o que era isso e que eu queria viver isso. Na verdade, a gente já viveu isso muitas vezes e não percebeu. Há uns 5 anos atrás, meu pai veio falecer e num grupo da família, uma família desajustada, né? Uma das minhas irmãs queria vender a casa da minha mãe e a gente estava no sofrimento de perda e tal, né? E queria vender a casa da minha mãe e já fazer a divisão da herança. E eu fiquei muito nervosa com aquilo e falei coisas horríveis para ela, assim, no grupo da família, né? Na mesma hora, o Senhor me corrigiu, me chamou a atenção que eu pequei contra Deus. Eu senti isso, eu pude quase ouvir Deus falando isso para mim. E aí eu não aceitava aquilo, porque eu estava na razão. Como assim vender a casa da minha mãe, dividir a herança, ela estando viva ainda? Mas eu entrei numa aflição, numa luta tremenda, porque eu ia para a igreja e eu me sentia acusada, porque eu estava magoada, estava envenenada de raiva, sabe? E isso não é da minha natureza. E o Senhor tentava falar comigo que eu precisava pedir perdão. E eu não aceitava aquilo, porque eu me achava na razão. E um dia, eu já não aguentando mais, porque eu ia para a igreja e assim, vinha assim, você vai dar oferta, e você não se acertou com a sua irmã, né, você está em pecado, e aquilo me cobrava. O Espírito Santo me cobrava. E um dia me veio na mente uma passagem bíblica que, né, uma passagem bíblica, nossa, fugiu da mente agora, que falava assim, que o querer e o fazer, o efetuar não vem de nós, mas é dom de Deus. E quando me veio isso na mente, eu falei assim, tá, então já sei o que é para fazer. Eu vou orar a Deus e vou pedir perdão, e vou pedir para Ele colocar em mim esse querer, efetuar e fazer, de pedir perdão para ela, mesmo eu não tendo razão. Porque quando eu fiz isso, na hora eu pude ver Satanás rindo da minha cara que eu tinha caído e ele tinha como me acusar diante de Deus, né? E eu entrei muito em sofrimento com aquilo. E fiquei muito mal, eu chorava, não dormia. E quando Deus trouxe aquilo para mim, aquela passagem bíblica, que o querer e o efetuar e o fazer vinha dele, eu fui diante dele, me quebrantei como Davi fez, sabe? Eu lembrei disso também. E falei, Senhor, eu não consigo pedir perdão, porque eu me acho na razão. O Senhor sabe que não é certo o que ela fez. Mas se vem de ti o querer, o efetuar e o fazer, então coloca isso em mim, para eu poder fazer, porque eu não consigo. E eu não quero fazer. Mas eu admito isso diante do teu trono, né? E, irmãos, foi muito maravilhoso eu ter feito aquilo, ter me aberto para Deus, abrir todo o meu coração derramado diante do trono dele, porque passou 2 dias. Eu levantei com uma sensação de vontade de pedir perdão, que foi absurda. E eu não tinha raciocinado nada daquilo, do que estava acontecendo, do que que eu estava errada. Eu não enxergava isso, mas o Senhor tirou aquela cegueira dos meus olhos, porque era ódio que eu tinha que me cegava, porque eu me achava na razão, e me mostrou que eu realmente errei, porque eu pequei contra Deus quando eu agredi com palavras, né? Eu transgredi a lei, porque com palavras a gente mata também, né? A gente mata as pessoas um pouquinho. E faltou amor, e tinha como ela me acusar que eu sou uma cristã, e olha o que eu estava falando, o que eu estava fazendo. Então, o Senhor me encheu de forças, eu fui lá no grupo da família, e diante de todos pedi perdão pela minha atitude, que não tinha sido certa. Irmãos, a hora que eu saí daquela mensagem, mas foi tão libertador. E aí eu entendi o que é a palavra ter vida. Porque como eu tinha conhecimento dessa passagem, ela veio para mim como resposta. O Senhor falou comigo através dela. Então, hoje eu entendo que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que toda vez que a gente precise falar com Deus,
através desse conhecimento que a gente expôs à nossa mente, ele vai falar conosco. Né? Essa palavra ela vai ter vida e vai trazer vida em abundância. Né? João 10,10 diz que o ladrão veio para matar, roubar, destruir, né? Então Satanás veio para contar muita mentira para a gente, né? Cegar a gente, né? E também nos aprisionar. E Jesus veio para que tenha vida em abundância, e essa vida de plenitude, que é libertadora, é a libertação de você não ser escravo do pecado, escravo de pessoas que possam usar, te condenar, né, com palavras e atitudes que você tomou. E aí eu fui entendendo o quanto aquela passagem diz que a palavra tem que estar pendurada no nosso pescoço, na nossa mente, o tempo todo, porque sempre Deus vai falar com a gente através das palavras, então a gente já precisa estar alimentado dela. E nos colocarmos também à disposição de Deus para fazer a vontade do Senhor. Eu quero ler uma passagem aqui de Ellen White, que eu achei muito lindo, eu quero dividir com vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, que coisa linda. A oração e a fé farão o que nenhum outro poder na terra pode realizar. É muito lindo, eu vou até repetir. A oração e a fé farão o que nenhum outro poder na terra pode realizar. A oração é a chave para começar tudo do modo certo, porque ela nos aproxima do Pai e nos permite experimentar Deus conosco. É uma forma de adoração, relacionamento e intimidade com Deus. Nos torna mais humildes e dependentes dele. Cura feridas do corpo e da alma, restaura relacionamentos, nos prepara para a missão e transforma vidas, a começar por nós mesmos. É uma mensagem muito profunda e muito linda. Deus, ele pode operar grandes milagres na nossa vida, mas a gente tem que estar à disposição. E aquela passagem que fala assim, bata a porta, né? E eu abrirei. O Senhor quer que nós nos encontremos com Ele, para que possamos nos relacionarmos, né? Muitas vezes, lá atrás eu perguntava, mas por que eu preciso pedir as coisas para Deus? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Só que Ele quer, como um pai, Ele quer que nós cheguemos até Ele e colocamos os nossos pedidos, os nossos fardos, os nossos sofrimentos. Por quê? Porque Ele quer um relacionamento. Ele quer ter esse contato. E através dessa experiência que eu passei com você, que eu falei para vocês agora, que foi muito ruim, foi difícil, eu chorei bastante, eu sofri bastante, mas ao mesmo tempo, eu tive uma experiência com Deus sobrenatural, foi muito incrível, foi muito incrível. Não tem explicação, você pedir perdão por algo que você sabe que você não estava errado, só que você enxergou o seu erro, em que ponto que estava. E eu soube pedir perdão, não pela situação, porque a situação eu ainda não concordava, mas pela minha postura, pela minha conduta como filha, né, do Senhor, eu não poderia agir daquela forma. E Deus é muito maravilhoso, ele traz crescimento no sofrimento, não tem como. A gente vê isso a história de José, Davi quando pecou também, né? Nós vemos que ele teve um crescimento muito grande de relacionamento com Deus, tantas outras, né, passagens bíblicas. Quero ler para vocês Isaías 48:10, que também foi assim desses dias que eu tenho estudado, né, para trazer aqui a palavra. Mexeu muito comigo, também é muito forte. Deixa eu achar aqui, gente. Espera aí que eu estou procurando aqui na Bíblia. Isaías 48:10. Eu os purifiquei, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. É muito forte, né? E assim,
né? Hoje eu me dispus a estar aqui fazendo, né, esse sermonete. As pessoas que são próximas de mim sabem que eu sinto uma certa dificuldade, mas eu coloquei na mão do Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero. Eu não consigo, eu não sei fazer, mas eu quero. Então eu vou me dispor, eu vou me expor a essa situação, porque eu quero aprender e eu quero te servir, eu quero ser útil para o teu reino, eu quero levar para as pessoas essa bênção que é a graça. Eu tive 2 gravidezes, senti um estado de graça absurdo, eu falei, Senhor, eu quero sentir isso de novo, mas como que eu posso sentir isso de novo? Eu vou ficar grávida todo ano? Não, né? Eu não sabia o que era isso que eu senti diferente na minha gravidez. E depois que eu me batizei, eu senti novamente e continuo sentindo. É um processo de cura que Deus tem me dado, são 10 anos, 11 anos de igreja e 11 anos de cura física, emocional, espiritual, libertação. E Deus está trabalhando o tempo todo, né, para nos purificar. E agora eu acredito que eu já tenho que fazer uma oração de fechamento, porque já está acabando o nosso tempo, né? Mas eu quero dividir aqui Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Nossa, como isso é maravilhoso, né? A gente ter sempre esses versículos que são promessas, que alimentam a nossa alma, que nos fortalece a fé para que a gente aguarde esse grande dia, né, o outro dia, o dia seguinte que Deus prometeu. Então é importante a gente se alimentar da palavra, porque ela realmente tem vida. Ela, no momento certo, ela vai jorrar água viva em sua vida e vai fazer a transformação e vai te alimentar naquele momento do que você precisa. Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus, graças te damos por mais esse dia que está amanhecendo, Senhor. Glórias a ti, toda honra, toda glória somente a ti. Que venha o teu reino, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a nossa, mas a tua, Senhor. Que nós possamos honrar a ti com a nossa voz, com a nossa palavra, com a nossa boca, o nosso falar, nosso pensar e o nosso agir, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Que o grande dia da tua volta, todos nós, eu, minha casa e toda a nossa igreja esteja pronto para o grande dia da sua volta, para contigo vivermos para a eternidade. No nome de Jesus, eu te agradeço e te peço. Amém. Então, depois de toda essa reflexão que foi enriquecedora, desse testemunho maravilhoso, nós não teremos tempo, né, de aqui citar cada um dos pedidos, agradecimentos aqui no chat, mas eu quero te convidar a fechar os olhos para que nós possamos entregar esses pedidos e agradecimentos nas mãos de Deus. Querido bom Pai, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos porque sempre nos dá o privilégio de compreender um pouco mais sobre a Tua Palavra. O Senhor tem sido tão atencioso para conosco em todas as nossas necessidades. Nós, apesar disso, também queremos a Tua manifestação, a Tua presença nas nossas dificuldades. O Senhor conhece o nosso íntimo, sabe que muitas vezes nos esgueiramos daquilo que é a Tua vontade, e queremos pedir que o Senhor venha formar em nós um espírito puro, um coração entregue, para que cada vez mais possamos estar envolvidos no Teu Evangelho, possamos cada vez mais estar engajados em pregar a Tua mensagem de salvação, de esperança a todas aquelas pessoas que necessitam. Dá-nos um dia em Tua companhia, abençoe a cada um que assistiu e aqueles que em algum momento assistirão essa programação. Isso nós lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O que acontece antes de uma grande vitória? No caso de um atleta, o treinamento rigoroso, a dieta adequada e o preparo físico começam bem antes da prova final.
Mas e nós, cristãos? Estamos preparados para alcançar a vitória? Nossa conquista depende de buscarmos primeiro Deus, orando, lendo Sua palavra e estudando Suas profecias. Por isso, te desafio a participar dos 10 dias de oração, o fim, preparação para a vitória, do dia 23 de fevereiro até dia 4 de março. Vamos revisar importantes temas do grande conflito e nos preparar para receber o prêmio eterno que Deus oferece aos seus filhos. Não deixe de participar do nosso projeto de oração semanal que acontece todas as segundas às 6 da manhã. Você pode assistir a Novo Tempo através do YouTube, TV digital ou do seu plano de TV por assinatura. Não deixem de acompanhar todos os programas da TV Novo Tempo nos canais ao lado. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino, só me resta dizer: eu vou. A quem pedir razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor.